Boa noite. O mundo parece estar em pé de guerra. Os atentados terroristas na França no dia 13 de novembro, que deixaram mais de 130 mortos, e a derrubada de um avião russo pelos turcos no dia 24, repercutem em todo o planeta. A disputa política e de soberania econômica se confunde com a ostentação militar e com a defesa radical de ideologias religiosas. O inimigo maior parece ser o Estado Islâmico, que avança no Oriente Médio e promove ataques terroristas no Ocidente. François Hollande quer o apoio de Angela Merkel para intensificar sua atuação na Síria. Já o presidente Vladimir Putin declarou uma série de sanções contra a Turquia por causa da derrubada do avião. Quais os reflexos dos conflitos nos demais países? De que forma organizações como a ONU regulam ou controlam os interesses internacionais? Como o Brasil se situa nesse contexto? Segurança internacional é o tema do Opinião Pernambuco de hoje. E para falar sobre o assunto, convidamos Marcelo Medeiros, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco. Caesa Sobreira, professor de Antropologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E Elton Gomes, professor do curso de Relações Internacionais da Faculdade Damas. Você pode participar do programa enviando perguntas ou dando a sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com ou pelo telefone 2126-7958. Sejam todos bem-vindos ao Opinião Pernambuco. Bem, hoje começou na França a COP21, a reunião da cúpula do meio ambiente, e aí reunindo mais de 130 líderes mundiais. O presidente Barack Obama disse: estar nesse congresso, estar nesse evento é uma forma de mostrar que não tememos o terrorismo. Há razão para se temer ou não? Dizer isso, de certa forma, seria reconhecer que exista um perigo que ronda uma reunião onde tantos líderes importantes estariam reunidos? Marcelo? Boa noite, Valdir. Boa noite. Sem dúvida alguma, o perigo existe. E os terroristas adotaram uma tática que é talvez a única que possa, de certa forma, solapar o poder das grandes potências. O fato da COP21 estar acontecendo demonstra que as nações, tais quais os Estados Unidos, a França, a Europa, de uma forma geral, estão tentando lutar da melhor maneira possível contra esses ataques covardes que têm sido perpetrados no mundo ocidental. Eu acredito que algumas medidas foram tomadas não só pela França, mas pela Europa, de uma forma mais ampla, para assegurar essa reunião extremamente importante que está prevista há muitos anos, que seria profundamente lamentável que os acontecidos no dia 13 de novembro passado pudessem, de alguma forma, impactar. Então, eu acredito que o primeiro passo é esse, é o reconhecimento do perigo, e o segundo, tomar medidas para que novas tragédias como aquela do 13 de novembro na França possam ser evitadas. Marcelo, você comunga com essa opinião do Elton? Bom, eu acredito que o posicionamento colocado pelo professor Marcelo Medeiros esteja de consonância com aquilo que os principais analistas apontam, ou seja, que o risco de fato existe, mas que a comunidade internacional, principalmente na figura dos chefes de Estado e de governo que estão reunidos na França, não podem se dar ao luxo de adiar seus compromissos oficiais, porque isso seria visto como uma espécie de demonstração de fraqueza, alguma coisa que daria uma espécie de vitória moral ou de propaganda positiva para as organizações extremistas. Então, essa postura colocada pelo presidente Barack Obama, pelo presidente François Hollande e outros líderes mundiais, é também uma forma de luta política contra o terrorismo. Sobreira, o que se coloca hoje é que o mundo está numa situação muito delicada, que o conflito internacional se dissemina a partir do pensamento, a partir da ideologia do Estado Islâmico, que tem assumido declaradamente muitos dos atentados, inclusive a queda do avião russo lá no Egito, teria sido assumido também pelo Estado Islâmico, assim como o atentado da França. Ou seja, o que é, na verdade, o Estado Islâmico? Até que ponto essa organização representa uma ameaça internacional?
Boa noite, Aldir. Boa noite, companheiros de debate. Boa noite, telespectadores. É muito fácil para o Ocidente atribuir a culpa da reação dos povos que foram oprimidos aos próprios povos que foram oprimidos. Eu, particularmente, sou uma voz dissonante porque eu interpreto de maneira histórica e de maneira cultural, desde a minha perspectiva de professor de antropologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. O que está acontecendo hoje é um reflexo do tratado entre a França e a Inglaterra, que completará 100 anos no próximo ano, quando dividiram o Oriente Médio, dividiram o Império Otomano antes do final da guerra, e traçaram linhas artificiais, separando os povos e culturas, e criando esses países que são, de certa forma, artificiais, porque as fidelidades que se efetivam no Oriente Médio são baseados em outra cultura política, sobretudo ligadas ao sangue, ou seja, família, clã, tribo, unificadas de modo geral por uma religião que é única, mas múltipla em suas interpretações do livro sagrado, do Alcorão. Então, dependendo da leitura que se faça do Alcorão, se autolegitimam atividades de cunho militar, visando propagar o medo nas nações que provocaram há 100 anos a derrocada do Império Otomano. Só visando ou propagando o medo e, de fato, efetivando determinadas ações, né, que culminam com a violência. E talvez seja isso que fica difícil para o Ocidente assimilar. Afirmando desde sempre, de modo claro, peremptório, eu sou adepto da não violência, contra toda forma de violência. Não aceito que ninguém tire a vida de outra pessoa. Nem o Estado jogar uma bomba atômica e matar civis e militares de 2 cidades japonesas. Isso para mim é terrorismo, que ficou impune na história mundial. Quanto também não aceito um grupo institucionalizado como Estado nesse momento, perpetrar atos militares contra civis, mas conseguiram o que queria, que era implantar o medo. O medo é muito arcaico, muito primitivo no ser humano. Hoje o país está com medo, o mundo está com medo. Você trouxe uma palavra, né, que obviamente a gente já vinha trazendo também aqui dentro desse programa, que é a palavra terrorismo. Ou seja, terrorismo está somente associado a um ato que seja produzido por aqueles que se autodenominam, nem se autodenominam, ou que são percebidos ou reconhecidos ou identificados como terroristas, ou o terrorismo estaria também de uma forma velada, como você já sugeriu aí, né? Então, independente de ter sido provocado pelo Estado Islâmico, pela Al-Qaeda, o ato ele é terrorista. Professor Marcelo. Permita-me discordar da posição do meu colega Caeser. Eu acho que há 2 fenômenos que precisam ser separados. Um fenômeno de colonização, a qual o professor Caeser fez alusão, e um outro, um problema endêmico do mundo muçulmano, que é essa divisão entre xiitas e sunitas. Eu acho que o que está acontecendo mais recentemente, pelo menos, é uma exacerbação dessa divisão que é histórica, mas que se cristaliza nos últimos anos. O objetivo do Estado Islâmico, inicialmente, é lutar contra os xiitas, é exterminar os xiitas, né? Inclusive o líder do Estado Islâmico, ele inicialmente tinha esse objetivo primeiro. Em segundo lugar, não apenas os xiitas, mas também o mundo ocidental de uma forma geral. Então, são 2 coisas diferentes, que o processo de colonização teve um impacto negativo nesses países que depois foram descolonizados e foram, como é que eu poderia dizer, organizados talvez de forma artificial, sim. Mas eu acredito que o motivo maior, né, a variável que determina essa ação terrorista do Estado Islâmico, ela deriva muito mais quer dizer, tem como ponto inicial essa divisão
existente dentro do mundo islâmico, que o próprio professor Caesa fez referência, e que depois entrou numa lógica de bola de neve, chegando a essa situação atual. A definição de terrorismo, acho que ela é muito clara, é muito diferente de uma bomba atômica jogada num cenário de guerra. Quer dizer, havia uma guerra declarada. Eu também sou contra a morte de civis, principalmente, que foi o caso de Hiroshima e Nagasaki, mas tratava-se de um cenário de guerra declarada. Então, terrorismo são atos que são perpetrados por forças que não são necessariamente forças militares, né, contra populações civis. É diferente também de sabotagem, né, porque, por exemplo, durante a França ocupada, você tinha os resistentes que sabotavam as forças armadas alemãs. E isso não era interpretado como atos terroristas, mas sim como sabotagem. Para os muçulmanos, a ação militar de um país como a França dentro da Síria não seria percebido também como um ato terrorista, assim como quem do outro lado pensa, professor? E isso não, de certa forma, desmontaria esse seu argumento? Repare bem, eu acho que um ponto talvez que possa nos ajudar a entender isso é a legitimidade do governo que está no lugar, né? Onde é que eu estou querendo chegar com isso? Qual é o governo que é reconhecido na Síria? Há a ONU, a qual você fazia referência na abertura do programa, ela tem, de certa forma, dificuldade em reconhecer o governo da Síria hoje, que está valendo, o Bashar al-Assad. Ora, a França e os países ocidentais, no mais das vezes, agem dentro de um conceito que se usa dentro das relações internacionais, que é a responsabilidade de proteção. A ação é feita no sentido de proteger, inclusive, também populações muçulmanas, que são talvez as mais prejudicadas com a ação do Estado Islâmico, né? As contestações são impossíveis. O Estado Islâmico, quando ele avança, ele sai perseguindo os xiitas, por exemplo, matando, mutilando, né? Então, eu acho que é diferente. Eu não estou aqui de forma nenhuma defendendo o mundo ocidental, nem a ação de países ocidentais. Certo. Né? Essa, de fato, é uma questão muito delicada. A gente só tem 2 minutos para encerrar esse programa, né? Teremos vários outros tópicos para desdobrar, mas para o professor Elton também se colocar em relação a essa questão, professor Elton. Aí a gente fecha esse bloco. A origem do termo terrorismo remota ao período revolucionário francês. E por mais que hoje em dia nós identifiquemos o terrorismo com ações perpetradas por grupos de combatentes irregulares, organizações dentro do Estado, infraestatais ou à margem do Estado paraestatais, a origem do termo tem a ver com a ação do governo ou do grupo governante para com os sujeitos. Em período mais contemporâneo, o terrorismo tem sido o modo por excelência de lutar de várias organizações de guerra assimétrica, ou seja, grupos que não têm condições de fazer prevalecer seus interesses ideológicos e políticos, porque não dispõem de meios militares convencionais, então se lançam à guerrilha, à sabotagem, ao assassinato político. E, em período mais recente, isso tem sido colocado cada vez mais associado ao neoterrorismo islâmico, que tem a ver com essa polarização que o professor Medeiros fez, referência da pouco entre xiitas e sunitas, mas também com o advento dos radicais extremistas wahhabitas, que são a menor parte, né, em termos percentuais, dos islâmicos, mas que tem interpretação mais ferrenha, mais radical e que tem, em última instância, o estabelecimento de uma teocracia. Daí a ideia, por exemplo, agora na Síria e no Iraque, de um Estado Islâmico, de um califado, uma monarquia islâmica, nos moldes que existia no período pós-maometano, logo depois da islamização dos povos do Oriente Médio. Então, toda essa questão faz a gente pensar o terrorismo como fenômeno histórico e na sua especificidade em termos mais propriamente atuais. Que representa uma ameaça para a paz internacional? Sim, porque você encontra hoje um combatente, ou vários grupos de combatentes, na verdade, irregulares, que não usam uniforme, que não seguiam pelas, por assim dizer, normas da guerra, a quem é sumamente difícil de combater, porque uma guerra sem território, uma guerra sem alvos previamente definidos,
e boa parte das ações perpetradas contra a população civil com o propósito de atingir os governos e fazer com que os seus formuladores de política, tomadores de decisão, se sintam constrangidos e mudem a condução da política externa, por exemplo. Ok, vamos ao intervalo e voltamos dentro de instantes com o tema segurança internacional. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco, hoje com o tema segurança internacional. Participam do programa Marcelo Medeiros, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco; Caésar Sobreira, professor de Antropologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco; e Elton Gomes, professor do curso de Relações Internacionais da Faculdade Damas. Caésar, o que estamos falando aqui é, sobretudo, de soberania nacional. Cada país quer ter total autonomia para dar as diretrizes que considerar importantes para o seu povo. Quando acontece essa atuação de países como os Estados Unidos, como a França, como a Alemanha, como a Inglaterra, em países do Oriente, isso de certa forma estaria ferindo essa soberania nacional, respaldado, chancelado pela organização maior, que seria, no caso, a ONU? Isso vem ocorrendo permanentemente, não é? O maior exemplo disso e o exemplo mais trágico e o que permite a assunção do conflito entre xiita e sunita, ou onde o agudiza e o militariza de forma desproporcional, foi a intervenção dos países ocidentais no Oriente Médio, chancelado pela ONU. Após a histeria do 11 de setembro, todo mundo ficou unânime igual ao momento presente, agora todo mundo é unânime, nós somos a civilização, eles são a barbárie. Então essa intervenção permanente que quebrou o Estado iraquiano proporcionou a tomada do poder no Iraque pelos xiitas e na parte norte pelos curdos, com o fortalecimento militar dos xiitas. No Iraque, após a Revolução de 79 xiita no Irã, os xiitas ficaram fortes o bastante para empreenderem um confronto não só com o mundo ocidental, mas também internamente com o mundo islâmico entre sunita e xiita. A culpa, eu insisto muito, a culpa é do Ocidente, não vamos jogar a culpa em quem foi agredido, não. Nós agredimos o mundo árabe, interferindo nas suas fronteiras, impondo há um século, dividindo o espólio e juntando inimigos na mesma área. O natural é que o Iraque, por exemplo, não fosse uma só nação, não fosse um só Estado, e está caminhando para esse motivo. Agora, em relação o problema de que quando nós interferimos lá, como interferimos na Líbia, desestruturamos a Líbia, e como estamos interferindo agora na Síria. Começou um problema interno e está se transformando no preâmbulo da Terceira Guerra Mundial. Então, todas as vozes do Ocidente, todas as inteligências acadêmicas e não acadêmicas, está todo mundo agora dizendo que nós somos a civilização e eles são a barbárie. Isso, do ponto de vista antropológico, é de uma simplicidade que me causa perplexidade. Nós temos que ter uma autocrítica. Uma revista falou essa semana que todos nós estamos comprometidos com a guerra, todos nós estamos comprometidos com a guerra contra o Estado Islâmico. Mas me incluíram nisso, uma revista nacional em editorial. A Europa, que se dane para lá na briga com o Estado Islâmico. O Brasil não pode se envolver nesse conflito. Você chega em São Paulo, o muçulmano, o árabe, o sírio, está todo mundo integrado. Aí você chega lá em Paris, todo mundo desintegrado. Então, o problema é muito mais complexo, professor. Eu gosto muito do senhor, mas outra vez a gente concordou o tempo inteiro e eu achei que foi muito ruim para o programa. É bom hoje que a gente discorde bem muito. Professor Marcelo, quais são os interesses? Os interesses dos países ocidentais quando chegam lá nos países do Oriente? São apenas de manter a paz ou tem interesses outros por aí, interesses financeiros, econômicos? Henry Kissinger costumava dizer que um país não tem amigos, ele tem interesses. E eu acredito muito nessa premissa. Obviamente que os países ocidentais têm interesse. Todavia, eu acredito que
pelo menos na história mais recente, os países ocidentais podem e, como é que eu poderia dizer, de fato exploram os países menos desenvolvidos. Agora, a questão da barbárie, eu acho que ela é incontestável. Eu acho que o Estado Islâmico e os terroristas, de uma forma geral, praticam atos que são abomináveis. E o mundo civilizado, aí não se trata de um mundo ocidental ou de um mundo não ocidental. Não se trata de mundo muçulmano ou mundo judaico-cristão. Trata-se de um combate contra atos que são inaceitáveis para o ser humano. Eu acredito que, nesse sentido, não só o Brasil, qualquer país que se alinhe ou que se identifique com os princípios de não agressão ao corpo humano, por exemplo, eles, de uma forma, devem sim compartilhar da dor que foi sentida no 11 de setembro nos Estados Unidos, no 13 de novembro na França e em outros massacres que acontecem que, de fato, não são tão conhecidos, não são tão divulgados pela mídia. É verdade que houve esse atentado lá em Paris, que foi e está sendo muito difundido, mas há uma série de outros atentados que atingem o próprio mundo muçulmano e que a gente não tem muita notícia aqui. Então, isso é realmente um problema. Há interesse, sim, do mundo ocidental em pacificar. Há interesse no que diz respeito ao fornecimento de petróleo também, uma região do Oriente Médio conturbada. Ela tem impactos, como o Elton colocou aqui no intervalo, impactos econômicos importantes. Então, sem dúvida alguma... Elton, então o discurso da segurança internacional seria um pretexto? Acho que se a gente colocar que existe uma relação puramente econômica, nós estaríamos sendo demasiado simplistas. Existem inúmeros fatores associados ao atual momento da segurança internacional. Fatores etnoculturais, como elogiou o professor César, fatores políticos, da condução da política externa, como bem colocou o professor Marcelo Medeiros, mas acredito que a principal questão em evidência hoje é o fim do monopólio do uso da violência por parte do Estado em um contexto de guerra de quarta geração, na qual existem outras forças com capacidade de se projetar do plano político internacional, inclusive do ponto de vista da violência organizada. O que você discute é a legitimidade do emprego dessa violência e, evidentemente, as versões começam a surgir. Você vai encontrar a versão dos radicais, dos fundamentalistas islâmicos e de outras tendências. Você vai encontrar a visão das potências ocidentais, a visão da Federação Russa, né, que é uma visão à parte, né, que muito embora seja contra o Estado Islâmico, apoia o regime sírio de Bashar al-Assad por questões políticas e geoestratégicas. Né? A Síria é geoestrategicamente muito relevante para a política externa da antiga União Soviética, a atual Federação Russa. Então, eu acho que quando você vai avaliar um fenômeno dessas proporções, a gente não pode pensar, não, existe uma espécie de jogo de bem contra o mal, de certo e errado, e isso pode ser definido em termos inequívocos. Não pode, porque a grande verdade, se é que existe uma verdade, é que existem aí muitas forças se degladiando. Né? Os próprios atores políticos que compõem aquele cenário volátil do Oriente Médio têm profundas divergências entre si. Pega a situação do Paquistão, por exemplo. O Paquistão é um país que, ao mesmo tempo em que recebe ajuda americana, combate o Talibã, mas também não endurece totalmente contra os extremistas por receio de que eles comecem uma campanha contra o Estado paquistanês. Pega a situação do Estado de Israel, única no mundo, que tem ali um enclave no meio do Oriente Médio, cercado por outrora Estados inimigos e agora por organizações não formais, né, grupos extremistas que atentam contra a sua segurança. Então, essa questão do terrorismo internacional precisa ser compreendida na sua especificidade e na sua multiplicidade. A gente não pode sempre criar uma sentença protocolar do tipo se A, então B. Esse é bom, esse é ruim, vamos apoiar esse, vamos deixar de apoiar aquele. Evidentemente que nenhuma pessoa minimamente sensível e evidentemente portadora de valores éticos e morais, vai aceitar o extermínio de civis inocentes, as mutilações, mas é bom que se saiba que boa parte do que a gente vê hoje
tem um viés. A gente não tem como sair do viés do Ocidente, é fato, mas é bom que a gente saiba que não está vivendo no mundo preto e branco, né, dicotômico, maniqueísta. Kaisa Sobreira, tem basicamente duas formas de se vencer um inimigo. Uma é a revanche, é o dente por dente, né? Isso é histórico. Outra forma é o diálogo. Inclusive, nas organizações, né, hoje, inclusive, a economia moderna, a administração moderna, falam muito no diálogo. As gestões hoje pedem diálogo. E por que é tão difícil esse diálogo entre os países, né? Sobretudo essa relação Oriente e Ocidente? O que é que impede que esse diálogo ele substitua a força, ele substitua a violência? Um diálogo, você deve incorporar a visão do outro. À medida que você dialoga, você vai conhecendo o outro e vai percebendo que as diferenças não são tão grandes assim. O que impede são os interesses específicos, porque se você for dialogar com o Islã, você não vai encontrar diferenças fundamentais com a nossa cosmovisão cristã judaica ocidental. Então há convergências. Existe mais convergência do que divergência. O Alcorão, fundamentalmente, eu vou falar de forma simplória, o Alcorão não diria uma complementação, é um prosseguimento de uma tradição literária que começa com o Antigo Testamento, com o Novo Testamento e com o Alcorão. O Alcorão é uma síntese, é uma junção das duas. O Islã, ele comparte os mesmos valores humanistas que nós compartilhamos. E o Alcorão, eu fico à vontade para falar e falar bem do Alcorão e dos muçulmanos, porque eu sou judeu. E isso me dá o privilégio de fazer o discurso e o elogio ao diálogo. Eu não acredito, de jeito nenhum, concordo com o professor Elton, o mundo não é preto e branco, né? Agora o Ocidente, todos nós. Eu me sensibilizo pela dor alheia, mas não entro nessa histeria coletiva agora que nós somos os bonzinhos, nós somos os heróis da história, e nós vamos nos vingar, aí jogamos bomba em Raqqa, na capital do Estado Islâmico, matamos civis igual. Então, quando um Estado mata civis e provoca terror em todo mundo, ou quando os Estados Unidos jogaram as bombas atômicas, quando os Estados Unidos jogaram as bombas atômicas nas 2 cidades japonesas, matando criança, mulher, pessoa grávida no ventre, isso não é terrorismo, porque era cenário de guerra. Para o Islã, tudo é cenário de guerra. O Alcorão, ele não reconhece nenhum... É uma lei que... o mundo inteiro, dentro da lógica islâmica, o mundo é um teatro de guerra. Nós precisamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouco. Você ainda pode participar do programa enviando sua pergunta ou dando sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e pelo telefone 2126-7958. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, hoje com o tema Segurança Internacional. Professor Marcelo, o professor Kaisa Sobreira trouxe na sua última fala um novo componente aqui, que é a questão religiosa. A religião, ela me parece que, de certa forma, fica como uma ferramenta de mediação. Ou seja, de alguma forma, pelo menos o que eu tinha entendido na fala do César, há uma convergência na questão dos princípios, né, religiosos. Aí eu pergunto, quando a gente traz a religião para uma interpretação dessas questões em nível internacional, essa religião, ela atrapalha ou de fato ela auxilia no envolvimento, na busca de soluções para os problemas das nações? Eu acredito que, em geral, ela deveria ajudar. Por quê? Porque o problema do Estado Islâmico dentro do mundo muçulmano é um problema de uma minoria. Não há um posicionamento contrário ao Islã de uma forma geral. Inclusive, as autoridades islâmicas em vários países, né, se manifestaram contra
os atentados. Então, a maior parte das autoridades muçulmanas, a maior parte, eu diria quase que talvez a totalidade das autoridades cristãs, enfim, pregam a paz. São pequenos grupos inseridos dentro dessas religiões, né, que migram a um extremismo que levam a essa questão do terrorismo que a gente está vivenciando nos últimos dias. O problema da questão do diálogo, muito rapidamente, é um diálogo em termos de relações internacionais, ele só pode ser estabelecido entre entidades que sejam reconhecidas legal e legitimamente. Então, quando se fala, por exemplo, do presidente Obama, do presidente Putin ou de qualquer outro presidente, você pode até ser contra aquele presidente ou o que ele está dizendo, mas ele foi, pelo menos no caso dos Estados Unidos, no caso da França, no caso da maior parte dos líderes governamentais europeus, foram eleitos democraticamente. Então, eles representam. O Estado Islâmico, ele não tem legitimidade. Ok, vamos passar para algumas perguntas do público. Tem o Geraldo Souza de Olinda. Nos últimos anos, a política externa brasileira tem dado prioridade às relações com a América do Sul e os países em desenvolvimento, deixando de lado as relações com os países ricos. Na opinião dos senhores, essa política é uma boa opção para o Brasil? Não seria mais vantajoso economicamente dar prioridade às nações ricas? Como o nosso tema hoje é a questão da segurança internacional, né, e a gente sabe que durante muito tempo a América do Sul, sobretudo, foi muito controlada politicamente e até militarmente pelos Estados Unidos. O Brasil se insere hoje dentro de um contexto em que me parece que essa ação ela já não tem tanta força. Os próprios países latino-americanos, de uma forma geral, eles mudaram um pouco a sua forma de se submeter a determinadas imposições dos americanos, dos norte-americanos. Como que a gente pode fazer essa análise do Brasil em relação aos países americanos e o resto do mundo no que se refere especificamente à questão da segurança internacional? Bom, a condição do Brasil enquanto ator de política externa é muito peculiar. O Brasil é uma potência média, pode ser considerado um líder ou um hegemônico regional, mas não é um país que se compare às grandes potências. É um país que ocupa um status intermediário. E, historicamente falando, né, para responder à pergunta do telespectador, o Brasil tem priorizado múltiplos contatos políticos e comerciais numa lógica de multilateralismo e de universalismo, que é um ponto muito presente na história da política brasileira. Esse interesse maior pela América do Sul, ele acontece a partir do final dos anos 80, começo dos anos 90, no esteio da redemocratização desses países e da criação do processo de integração regional, Mercosul. Mas, em período mais contemporâneo, né, isso tem inclusive consequências sérias do ponto de vista da segurança internacional, o Brasil tem concentrado a sua atuação numa espécie de cooperação sul-sul para exercer influência sobre esses países e muitas vezes o Brasil tem se arrogado um status de link, né, ou de país que faz a intermediação entre o mundo em desenvolvimento e os países desenvolvidos pelo seu status sui generis de país de médio porte. Alguns analistas veem que a médio e longo prazo o Brasil poderá se envolver mais profundamente em questões de segurança internacional. E o Brasil, que já mostrou ter pretensões, por exemplo, a um assento permanente do Conselho de Segurança, precisa estar preparado também para isso. Temos aqui uma pergunta do Jonas Lima do Prado. A gente sabe que os desequilíbrios ecológicos no mundo não podem ser tratados sob o ponto de vista dos interesses dos países ou dos governos. Isso não sugere a incorporação de outros atores, os chamados não governamentais, na formulação das políticas públicas para combater o problema? Alguém gostaria de responder? Eu acredito que, paulatinamente, surgem novos atores, né? Eu dizia agora há pouco que o problema é a legitimidade. Então, não somente grupos terroristas, como também organizações não governamentais. Que elas possam ter assento para auxiliar a tomada de decisão do chefe de Estado e de governo, sem dúvida nenhuma. Eu acredito que são atores importantes na cena internacional, como as próprias organizações internacionais também, mas, em última instância, cabe aos Estados que
representam legitimamente as suas populações tomarem o rumo que julgarem pertinente para a proteção do meio ambiente, que é uma ameaça, talvez não tão imediata quanto o terrorismo, mas uma ameaça muito grande, né? Extremamente importante, esse bem público internacional que é a natureza. Uhum. E que pode gerar conflitos, assim como o petróleo tem gerado? Sem dúvida alguma, há toda uma discussão sobre o gerenciamento do Ártico, da Antártida. Então, sobre pretexto de preservação da natureza, os países, às vezes, no mais das vezes, deixam de forma mais sombria interesses econômicos e estratégicos que são importantes para as suas nações. Tem outra pergunta aqui do Tadeu Lucena de Boa Viagem. Mesmo tendo aumentado o interesse das pessoas pelas questões ambientais, os governos continuam sendo os principais atores nas discussões sobre desenvolvimento sustentável e temas correlatos. Pergunto, como garantir que a defesa de interesses nacionais seja compatível com a necessidade de promover o bem comum e o interesse global nas questões ambientais? Mudando a mentalidade das pessoas para que elas transformem as suas expressões de inquietações em relação ao futuro da humanidade através de uma nova política. Você vê o Brasil, com esse desastre, que é uma forma de terrorismo, não é um terrorismo planejado nem planificado, mas só a existência daquelas barragens ali por sobre aquelas populações ribeirinhas e a irresponsabilidade do Estado brasileiro de gerir, de fiscalizar a gerência daquele acúmulo de material produzido pela mineração, provocou esse desastre, que para mim é tão importante, tão impactante quanto o que aconteceu em Paris. A gente praticamente a mídia já não discute isso, e a questão dos atentados em Paris e essa proposta de unificação de todos nós contra todos eles, minimizou a nossa atenção em relação à discussão. Por isso, em síntese, é mudando nossa forma de pensar e de votar. Qual é a fronteira dessa expansão do terrorismo? Isso deve ficar entre os países do Oriente Médio e Europa? Isso pode se estender também pelos países latino-americanos? Isso pode chegar no Brasil? O Brasil estaria nessa rota, professor Elton? No mundo interdependente e complexo, no mundo de tecnologia de informação rápida e de redefinição de tempo e espaço, o terrorismo diz respeito a absolutamente todos os povos e nações sobre a face da Terra. Não se trata de uma questão isolada que diz respeito ao conflito na Síria, as nações europeias, os Estados Unidos como hegemônico. Em algum grau, não em mesmo nível, todos são afetados pelo terrorismo. As normas da aviação civil mudaram depois dos atentados do dia 11. O preço do petróleo é afetado pelos conflitos no Oriente Médio. Então, uma série de questões pairam, né, em torno dessa temática da segurança internacional. Então, é preciso que cada ator importante, o Estado, a sociedade civil organizada, as organizações governamentais internacionais compostas por Estado e não governamentais internacionais compostas por membros da sociedade civil internacional, estejam vigilantes com relação a essa perturbadora ascensão do neoterrorismo. Cada vez mais os países pensam e adotam políticas para controlar as suas fronteiras. Entrada e saída de pessoas são questões tidas como questão de segurança nacional. Isso é uma coisa que tende a se acentuar cada vez mais, professor Marcelo, considerando essa onda de terrorismo, né, que o mundo vivencia? Sem dúvida alguma. Os Estados Unidos tomaram medidas assim, extremamente draconianas após os atentados do 11 de setembro. E aconteceu a mesma coisa agora, no dia 13 de novembro. A partir dessa data, de forma muito imediata, a França fechou as fronteiras. Depois... Isso vai se repercutir na questão da migração dos povos da Síria? Certamente. O espaço Schengen, que é o espaço que engloba a maior parte dos Estados europeus, a maioria dos países da União Europeia, mas também alguns países fora dela, está começando a ser repensado. Enfim, a porosidade deverá diminuir e, infelizmente, prejudicar esses migrantes que não são terroristas, né, e que, no mais das vezes, tentam
partir de suas respectivas nações em busca de um lugar mais pacífico para viver. Isso deve te preocupar bastante, não é, César? É uma questão que pode acabar atrapalhando muito a vida de pessoas que não têm nada a ver com... Porque quando você ergue fronteiras, e ergue barreiras, e ergue muros, você está dificultando a interlocução com o outro. O ideal é um mundo sem fronteiras, onde todas as pessoas circulam livremente. E, claro, considerando primordial a segurança, não só dos estados, mas das pessoas. Mas nós estamos andando no caminho inverso, né? Então, é muro entre Israel e Palestina, é muro na Romênia, agora os muros invisíveis da tecnologia de segurança. E tudo isso atrapalha o diálogo e o deslocamento das pessoas e a compreensão das outras culturas, porque o princípio do diálogo, ele não pode excluir a priori, voltando para uma interpretação do Elton, que diz assim, nós não podemos dialogar com o outro que faz uma leitura fanática e radical de algum livro religioso, mas se nós não dialogarmos pela palavra, nós dialogaremos pela espada, pela guerra. Então, como eu sou um pacifista, eu insisto em dialogar, inclusive, não só com o Estado Islâmico, mas eu quero entender a compreensão e a motivação de qualquer pessoa que se insurja contra esse nosso modelo de viver, porque esse modelo de viver nosso, para mim, parece bastante adequado. E eu não entendo como alguém prefere viver de outra maneira. Professor Elton, temos o caso, que foi citado inclusive aqui na abertura do programa, do avião que foi derrubado pela Turquia, né, na fronteira com a Síria, e que a Turquia disse que foi no espaço aéreo dela, né, ou seja, e que ela teria direito, e desde sábado que a Rússia decretou uma série de sanções contra a Turquia. Esse conflito, ele tem quer dizer, tem toda uma história por trás disso aí. Inclusive, o presidente Putin parece que mantém uma relação mais amigável com o Bashar al-Assad, né? E isso é merecedor de crítica dos Estados Unidos, da França e tal. Como você analisa essa situação, esse quadro específico da Síria dentro desse contexto da segurança internacional? A Síria acabou se transformando numa espécie de arena de combate entre as potências, né? As potências divergem quanto à solução que seria mais adequada para pôr fim ao conflito na Síria, que já demora mais de 3 anos, ceifando inúmeras vidas, produzindo aí um fluxo migratório com consequências para a Europa e outros países do Oriente Médio também. Mas, essencialmente, nesse caso, o que é que a gente tem? A gente tem os Estados Unidos e a Federação Russa se enfrentando indiretamente através de terceiros estados, no caso, Turquia e Síria. Ou seja, o governo norte-americano apoia o governo turco, que é seu aliado, faz parte da Aliança do Ocidente, a OTAN, e o governo russo apoia o regime de Bashar al-Assad, mesmo contra a opinião do Ocidente, que inclusive armou, treinou e supriu insurgentes contra o seu governo. Tanto é assim que os russos, na ação militar que praticaram sobre aquele país, atacaram alvos do Estado Islâmico, mas também insurgentes contra Assad, de diversas tendências ideológicas e versões ou interpretações religiosas. Então, esse problema mostra também as rivalidades entre os estados dotados de poder em larguíssima escala. Estados Unidos e Rússia protagonizaram durante décadas a Guerra Fria, que ditou os termos das relações internacionais. Passado esse conflito, num contexto unimultipolar, né, a gente tem agora os Estados Unidos e a Rússia se enfrentando também para ver quem tem condição de exercer mais influência sobre essa região do mundo. Uhum. Nós temos aqui uma pergunta ainda do Marcos Túlio, mas o tempo realmente, nosso tempo chegou ao final. A gente agradece, né, Marcos, ter passado essa pergunta, que foi sobre a COP21, que de certa forma também a gente já trouxe a discussão aqui em outras respostas. Enfim, o nosso tempo, né, ele acaba sendo curto para falar de um assunto tão vasto e tão amplo. Então, a gente se compromete num outro momento, possivelmente no retorno da opinião em 2016, né, onde a gente espera que o mundo esteja muito mais tranquilo, que esses conflitos eles tenham se dissipado, né, porque a sensação que a gente tem é de que estamos à beira de uma nova guerra. Estamos? Não, não é? Estamos. Estamos, professor, estamos? Eu acredito que não. Estamos vivendo uma nova geração de conflitos, diferente das guerras que estamos acostumados. Ok.
Então, obrigado a vocês pela participação, obrigado a você que nos acompanha em casa também. O Opinião Pernambuco fica por aqui. Até um próximo programa.